técnicos brasileiros que treinaram gigantes da Europa, lá do canal Soccer JM. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Treinadores italianos, espanhóis e portugueses já fizeram muita história na Liga dos Campeões. Mas e os treinadores brasileiros? Então nesse vídeo vamos ver 3 técnicos brasileiros que treinaram clubes europeus e disputaram o maior torneio de clubes. Vamos ver como chegaram, as partidas, desempenho e muito mais. Começando com um técnico que muita gente nem lembra, mas já treinou 2 gigantes da Itália, o Leonardo. Como meio campo, esse cara teve uma carreira vitoriosa, pendurando chuteiras no Milan. Aí logo que saiu dos gramados, começou a trabalhar nos bastidores do clube. Até pro PSG trabalhando no PSG. Em 2009 ele ganhou a chance de treinar o time como técnico principal. O Leonardo nem tinha ainda aquele curso da UEFA, mas deram uma chance e comandou o Milan de Ronaldinho, Seedorf, Pirlo e Pato. Imagina a responsabilidade de treinar um time desse tamanho. Aí quando começou a temporada, muita gente achou que ele não ia dar conta, porque começaram perdendo e empatando alguns jogos. Mas logo o Milan do Leonardo começou a jogar bem, ganhando várias partidas e subindo na tabela. Só que o problema é que naquela temporada tinha nada menos que a Inter de José Mourinho, que tirou a chance deles ganharem o campeonato. Agora o pior foi na Copa da Itália, porque acabaram perdendo para o Udinese e foram eliminados. Pelo menos na Liga dos Campeões, o Leonardo conseguiu fazer o Milan passar da fase de grupos. Mas no sorteio das oitavas se deram mal, encarando o Manchester United e Ferguson. Aí não tinha como, era Leonardo contra Ferguson e o escocês se deu melhor, ganhando agregado em 7-2. Então no final da temporada, em uma conversa com a diretoria, o brasileiro concordou em deixar o clube. Ficou só um ano ali e não conquistou títulos, tendo um aproveitamento de só 56%. Agora todo mundo ficou se perguntando se ele ia assinar com algum outro clube ou algo assim. Até que alguns meses depois, foi anunciado como o novo treinador da Inter de Milão. Caramba, depois de ser jogador, diretor técnico e treinador do Milan, o cara simplesmente foi pro maior rival. Não é essa, literalmente. A Inter tinha recém-demitido o Rafa Benítez, que substituiu o Mourinho. E em dezembro de 2010, o Leonardo virou o técnico principal. E chegava com uma missão gigante: defender o título da Champions. Imagina, a Inter era a atual campeã europeia. Aí nas oitavas encararam o Bayern de Munique, onde acabaram sendo derrotados em casa. Parecia que mais uma vez o Leonardo ia cair cedo na Champions. Até que na partida da volta, em plena Allianz Arena, fizeram uma partida histórica. Abriram o placar com Eto'o, depois o Bayern virou e no segundo tempo a Inter fez mais 2. Então empataram o agregado e a Inter passou pela regra dos gols fora. Um técnico brasileiro estava nas quartas de final da Champions. E nessa próxima fase ia encarar o Schalke 04. Aí, claro, a Inter com Júlio César, Schneider e Eto'o era a favorita. Mas aquele Schalke também não era brincadeira. Caraca! O Raul e Neuer. Aí, o Schalke ganhou? Na Itália aconteceu um desastre. Não. O Schalke ganhou por 5-2. Nossa! Pois é, o pior resultado possível e com a regra dos gols fora ainda, era praticamente impossível reverter. Então na partida da volta só perderam outra vez e o time do Leonardo foi eliminado por 7-3 no agregado. Caraca, que taca! O atual campeão da Champions estava fora. Tá louco! A passagem pela Inter do Leonardo estava sendo frustrada. Tanto que no campeonato italiano também não conseguiram ganhar, ficando atrás do próprio Milan. Pois é, mas no final teve comemoração. Na Copa da Itália, a Inter conseguiu passar por todo mundo, incluindo a Roma nas semis e na final derrotou o Palermo. A Inter era campeã e o Leonardo conquistou o seu primeiro título como treinador. Só que ao final da temporada, mesmo com a taça, a Inter anunciou a saída do brasileiro. Ele deixou o clube com apenas 6 meses de trabalho, ficando com aproveitamento geral de 71%. Pois 6 meses ele ganhou um título, caramba. Depois disso, Leonardo nunca mais virou técnico e passou a trabalhar no PSG como diretor esportivo. Isso aí mesmo. Imagina, o cara só treinou 2 times na carreira, Inter e Milan. Então agora, antes da gente ver como... E agora ele saiu, né, galera? Ele foi demitido lá do PSG como dirigente. E agora eu não sei nem o que ele tá fazendo da vida agora atualmente aí no mundo do futebol. Foi o Filipão no Chelsea. Bora conferir como foi a passagem do único treinador brasileiro no maior clube do mundo, o Real Madrid. Em toda a história, o Real nunca teve um treinador brasileiro. Até que na virada de 2004 para 2005, um novo técnico foi anunciado: Vanderlei Luxemburgo. Caraca! Naquela temporada, o Real Madrid estava passando por problemas. O Luxemburgo era o terceiro que contratavam e chegava com um baita desafio:
Aquele era o Real Madrid de Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raul, Tá, é doido, são os galácticos, mano. Fenômeno. E o Luxemburgo treinou eles, meu Deus, só craque. O Luxemburgo também era muito experiente. Tinha vários títulos na carreira, era o atual campeão brasileiro e já tinha comandado a seleção. O Roberto Carlos até falou, o Vanderlei vai trazer um verdadeiro futebol pro Real. A sua estreia foi logo no dia 5 de janeiro de 2005 contra a Real Sociedad, onde os galácticos ganharam, com o primeiro gol marcado pelo Ronaldo. Mas logo veio o primeiro baque. Nas oitavas de final da Copa do Rei, o Real Madrid foi encarar o Real Valladolid e empataram fora de casa em 0-0. Agora tinha o jogo da volta e até começaram ganhando, mas tomaram um gol de empate. E o pior é que valia a regra dos gols fora. Então na penalti mesmo isso aí, foram eliminados. Mas tudo bem, o foco da temporada não era a Copa do Rei, e sim a Liga dos Campeões. E o Luxemburgo ia fazer sua estreia logo nas oitavas de final. Esse era um dos maiores desafios de sua carreira. O time que ia enfrentar era nada menos que a Juventus, que contava com Ibrahimovic, Del Piero, Pavel Nedved e Buffon. Então só o cara que também do lado de lá. O jogo de ida no Santiago Bernabéu e o Real jogou bem. Teve bola no travessão e no primeiro tempo ainda Beckham cruza e Helguera cabeceia para abrir o placar. O Real fez 1-0 e não deixou a Juve marcar. Então os galácticos ganharam a partida da ida. Aí na volta na Itália, o jogo foi muito equilibrado e ninguém estava conseguindo marcar. O Real estava se encaminhando para a classificação. Até que aos 29 do segundo tempo, o Luxemburgo cometeu um dos maiores erros de sua carreira. Substituiu ninguém menos que o Zidane. Tirou o francês para colocar o Guti botou o Guti. Essa substituição deu tão errada que literalmente um minuto depois, aos 30 do segundo tempo, veio o resultado. A Juventus atacou e Trezeguet empatou. Foi só tirar o Zidane que o Real sofreu empate. Então a partida foi para prorrogação, o fenômeno ainda foi expulso e aos 116 minutos com chute de fora da área, a Juventus vira. 2-0 na volta e o Real Madrid era eliminado da Champions. Cara, a última vez que o Real tinha caído na primeira partida do mata-mata tinha sido 6 anos antes. Meu Deus. E o pior é que além de caírem fora, o Luxemburgo também perdeu um pouco da confiança de alguma das estrelas do time. O Zidane falou pro Luxa que ele não conhecia o futebol europeu e não devia ter substituído ele. É verdade. Foi sério. Pelo menos no Campeonato Espanhol, ele fez o Real Madrid jogar bem, chegando a ter uma sequência de 7 vitórias seguidas. Mas o problema é que também tinha o Barcelona de Ronaldinho, que terminou o campeonato com só 4 pontinhos na frente. Por pouco não ganha o espanhol. Então acabou a temporada com o Real não conquistando nenhum título. Mas calma que a passagem do Luxemburgo no Real não tinha chegado ao fim. Tinha contrato por mais tempo e continuou para a próxima temporada. Aí na janela de transferências o Luxemburgo trouxe caras como o Júlio Baptista e o Robinho. Mas a chegada mais marcante foi dele, do jovem Sérgio Ramos do Sevilha. E foi o Luxemburgo um dos primeiros treinadores a colocar ele como zagueiro, já que jogava mais como lateral. Aí foram para a nova temporada 2005-2006 e o Real Madrid começou mal, perdendo 2 jogos do Campeonato Espanhol e na fase de grupos da Champions tomou 3-0 do Lyon. Mas depois disso o time melhorou e voltou a ganhar. Até que em novembro de 2005 chegou o El Clássico. Um Real Madrid e Barcelona com Ronaldo de um lado, Ronaldinho do outro e muitas lendas. Aí em pleno Bernabéu, quem brilhou foi o Ronaldinho, que provou ser o melhor do mundo. No segundo tempo, ele meteu 2 golaços, driblando a zaga do Real e até sendo aplaudido pela torcida madridista no Bernabéu. Um dia histórico. Então, somando esses, com um gol do Eto'o no primeiro tempo, o Barcelona ganhou por 3-0. Um verdadeiro baile. Agora o cargo do Luxemburgo já estava meio instável e na partida seguinte foram jogar a Champions contra o Lyon e empataram no Bernabéu. Aí pra completar a sequência, contra a Real Sociedad fora de casa, outro empate. Nesse momento, o Real se encontrava em 6º lugar no campeonato, 6 pontos atrás do Barcelona. Mas a gota d'água foi no dia 3 de dezembro de 2005. Naquele dia, o Real de Luxemburgo foi encarar o Getafe no Bernabéu e marcou um gol com o Ronaldo no primeiro tempo. Até aí tudo bem, mas nos minutos finais, o Luxemburgo decidiu tirar o Ronaldo e colocar um volante, deixando o time mais defensivo. No fim, o Real ganhou por 1-0. Mas o lance de tirar o Ronaldo e deixar o time mais defensivo não agradou nem a torcida e nem o presidente Florentino Pérez,
Então no corredor, no final do jogo, os dois acabaram discutindo. Não, porque se tirou o Ronaldo? Eu falei, pô, tava ganhando o jogo. Com um jogador a menos, eu queria era ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar, porque eles pagam pra ver espetáculo e ver jogo de futebol. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, presidente, deixa eu falar um negócio pro senhor, não vem pra cá, porque se foi lá no Brasil me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu estava despedido. Nossa. Então Luxemburgo deixou o Real Madrid em dezembro de 2005 com 45 jogos, 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. É que foi bom, né? Aproveitamento total de 67,4% Mais ou e menos, né? nenhum título conquistado. Agora, alguns anos depois do Luxemburgo sair da Europa, outro técnico brasileiro muito vitorioso foi comandar um time de Champions, o Filipão. Lá O em Chelsea, 2008, caramba. o pentacampeão foi apresentado como o novo treinador do Chelsea. Na verdade, a Gigante da história do Filipão Inglaterra. na Europa começou antes disso, quando em 2003 assumiu a seleção portuguesa e só se confirmou como um dos maiores treinadores de todos. Sob o comando do Filipão, Portugal alcançou sua primeira final de Eurocopa na história, só perdendo para a Grécia numa zebra, e em 2006 também chegou na semifinal da Copa do Mundo. Essa era a primeira vez que Portugal chegava nas semis desde a época de Eusébio. Então o Filipão realmente se provou ali e ainda comandou Portugal na Eurocopa de 2008, onde perderam nas quartas para a Alemanha. Então, como um técnico de tanta experiência, aceitou a proposta para assumir pela primeira vez um clube de ponta da Europa, o Chelsea. Eles eram os atuais vice-campeões europeus e vice-campeão da Premier League. E aí que o Filipão contando tinha com duas craques Copas como do John Mundo. Terry, Duas não, Lampard, uma, Anelka, foi doido. Drogba e até o É uma, né? É isso O mesmo. Filipão Uma ia Copa do comandar Mundo. o Chelsea nessa temporada 2008-2009 e já começou com o pé direito, ganhando na estreia da Premier League contra o Portsmouth por 4-0. Também conseguiu um feito impressionante de 8 vitórias fora de casa seguidas. Ele era o primeiro técnico campeão do mundo a disputar a Premier League e tava voando. Verdade. Aí ao mesmo tempo Voando também mesmo. comandou o Chelsea na Liga dos Campeões, onde também começou com goleada, 4-0 em cima do Bordeaux. E ainda Bordeaux nesse é fraco. início, eles começaram sua campanha na Copa da Liga, goleando o Portsmouth de novo por 4-0. O Chelsea e Filipão tava voando e até foram para a liderança da Premier League. Só que essa fase avassaladora não durou muito. Quando enfrentaram o Liverpool em Stamford Bridge, acabaram derrotados por 1-0. Nossa, só 1 a A primeira 0. derrota em casa do Chelsea na Premier League. Magrinho em o placar. anos. Aí alguns jogos depois, na fase de grupos da Champions, perderam para Roma por 3-1 e de volta na Inglaterra veio um baque maior ainda. No mata-mata da Copa da Liga, eles foram encarar o Burnley, um time da segunda divisão, em casa. Quem perdesse tava fora. Aí em pleno Stamford Bridge, o jogo terminou empatado em 1-1. Então a partida foi para os pênaltis e com 2 cobranças perdidas, o Chelsea foi eliminado. Meu Deus. Caíram para um time da segunda divisão. Caraca, Isso aí deixou que a torcida zebra. muito decepcionada e o primeiro passo para a queda do Filipão. Aí depois disso, ele comandou o Chelsea por uma boa vitória fora de casa contra o West Brom, mas foi seguido por 2 empates, um deles contra o Bordeaux na Champions. Não era o mesmo Chelsea do início da temporada e o jogo seguinte era contra os seus rivais Arsenal. Aí os Blues abriram um placar, mas sofreram uma virada e em pleno Stamford Bridge perderam de novo. Outra derrota contra um dos grandes, e agora contra um rival direto. Pelo menos na Champions o Chelsea conseguiu ganhar a última partida e foi pro mata-mata. Mas a sequência de empates continuou. Empataram com West Ham, com Everton e etc. Até que foram disputar outra competição, a Copa da Inglaterra. Eles foram eliminados da Copa da Liga, mas a FA Cup era a mais importante e o primeiro adversário era um time da terceira divisão chamado Southend United. E no Stamford Bridge o Chelsea Ouvi falar. conseguiu sair na frente, mas para surpresa de todos, tomaram um gol nos últimos minutos e sofreram um empate. Empataram com o time da terceirona. Pelo menos tinha um jogo da volta e ganharam por 4-1. Mas aquele empate não podia ter acontecido. Aí no meio disso, outra derrota. Enfrentaram Caramba, o United muita de Alex derrota, Ferguson doido. fora de casa e tomaram 3-0. Outra derrota contra um time grande, mas não seria a última. Depois de perder para o United, o Chelsea conseguiu uma boa sequência de vitórias. Mas quando foram enfrentar o Liverpool em Anfield, tomaram Não, 2 foram gols nos dois. últimos minutos e saíram derrotados. Tem vídeo Cara, no canal, quando galera. chamado Big Six, o Filipão só teve uma vitória. Contra o Manchester City, que não era nem perto da força de hoje, É, verdade. empataram 2 e perderam 4. Mas além desses resultados, uma coisa que prejudicava o trabalho do Filipão eram os problemas no vestiário. O Michael Ballack era contrário ao Filipão,
porque desde a chegada do Deco, o alemão foi pro banco. Outro problema era com o Drogba, O craque. Filipão quase acertou uma troca com a Inter de Milão do Drogba com o Adriano Imperador. Mas no final essa troca não deu certo e o Costa Marfinense se sentiu excluído. Além do Drogba ter problemas no joelho, o que fez o Filipão colocar o Anelka no lugar dele em muitos jogos. E o próprio Anelka também não ficava defendendo o Filipão pra não ir contra aqueles que não apoiavam ele, tá ligado? Mas a gota d'água para a diretoria foi no dia 7 de fevereiro de 2009, quando o Chelsea foi enfrentar o Hull City em casa e empataram em 0-0, deixando o Chelsea em quarto lugar na liga. E então, com outro empate, a diretoria decidiu colocar um fim nessa história e 8 meses depois de chegar no Chelsea, o Filipão foi Nossa, não deu demitido. nem um ano. Ele foi mandado embora antes que pudesse jogar um mata-mata da Champions e o Chelsea foi assumido por um técnico interino. Eles realmente tiveram um bom começo, mas depois decaíram. Então, em 36 partidas disputadas, o Chelsea de Scolari teve 20 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 65,7%. Ah, e além desse que a gente falou, existem outros brasileiros que também treinaram europeus, como o Silvinho no Lyon em 2019, Ricardo Gomes, que comandou o Mônaco e Bordeaux, e até o Parreira, que foi o treinador do Valência. Mas precisaria ficar para uma parte 2. E como tanto o Filipão quanto o Luxemburgo treinaram a seleção brasileira, nesse vídeo eu mostro como foi a passagem de cada um dos últimos. E é que o Silvinho, galera, se eu não tô enganado, ele hoje em dia tá treinando uma seleção uma seleção aí, que eu esqueci agora o nome, que até foi bem na Eurocopa, até tava indo decorrer bem na Eurocopa agora de 2024, só que acabou caindo aí, agora esqueci o nome da seleção. Mas vocês falaram aqui pra mim no comentário qual era a seleção. Mas é isso aí, galera, independente do Filipão ter ido mal no Chelsea, o cara aí ganhou a última Copa do Mundo pra nós, né, 2002 e tal, e então é um treinador lendário. Mas é isso, galera, o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo, é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!